Senhoras e senhores, e Beus no ar. Estamos iniciando mais um Brisas. Deixa eu só até vir para cá, ó, meus convidados aqui ilustres ficarem em cima. E hoje temos dois convidados muito especiais. Tenho muito apreço, são profissionais fodas pra caralho. E a gente vai falar hoje sobre backup. Sejam muito bem-vindos, Leandro, Valmir. Pá, boa noite, beleza? Obrigado, boa noite, Thiago. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a Odisseia do Backup. E aí, esse tema ele é um tema complicado na visão de vocês, é um tema que ninguém fala, né, mas é super importante. Qual é a visão de vocês aí? Pode É um falar aí, tema, na verdade, que se fala muito, né? Atualmente se fala muito, principalmente quando a gente vê notícias aí de empresas que pegou ransomware, ambiente todo criptografado, não tem backup, e tem que pagar, e o cara cobra Bitcoin e não é Baratinho, barato. né? Bem baratinho. Então, é um tema muito abordado hoje e muito importante que muita empresa ainda não se preocupa, só se preocupa quando tem um problema, mas a maioria de mercado aí a gente vê que tá se prevenindo para não ter esses problemas. Hoje muito se fala sobre, quando a gente fala de backup, a percepção que o pessoal tem é sobe para nuvem. É simples todo... assim, Leandro? Não, Sobe não para é. nuvem? Esse termo ele tá melhorando muito, sabe? Ele tá melhorando muito, tá ficando mais barato, mas muita gente vê como o melhor do mundo, né? Qual a melhor solução de backup do mundo? Ah, joga na nuvem, né? Joga na nuvem. O que é a nuvem, para a gente trazer para a galera, né? Porque quando a gente fala nuvem, tem pessoas que é ignorante e imagina que está jogando literalmente para nuvem, né? Mas tem uma piadinha que fala nuvem é nada mais do que um monte de servidor Linux. Faz sentido. Exatamente. Né? Então, quando o pessoal tem essa ilusão de achar que é o melhor backup dos mundos, né? Mas para ele ser o melhor do backup dos mundos, você tem que planejar, você tem que ter uma estrutura, você tem que fazer toda uma arquitetura para que aquilo fique perfeito. E mesmo assim, ele não vai ser o melhor do mundo, né? Porque você tem que fazer não só lá o backup, mas tem que fazer o backup local, e você tem que fazer o backup em fita, né? Não adianta fazer o backup somente em um local, né? Hoje em dia você tem que se assegurar com mais de um backup, Com sendo mais ele. opção. Você vê no mercado que tem essa cultura de trabalhar várias formas de backup ou Há poucas empresas, viu? Não são muitas, não. São poucas empresas que adotam esse tipo de backup, né? Que faz o backup local, joga o backup na nuvem e tem o seu backup na fita, né? Que eles chamam de 3-2-1, né? São poucas empresas. Eu mesmo presenciei algumas, não presenciei muitas. Você já pegou bastante, Valmir? Sim, sim, mas é mais empresas grandes mesmo, Sim, quando. as menores, de fato, faz aquela regra básica de backup ali local apenas, talvez uma fita off-site, mas quando a gente fala em backup mesmo, o ideal, né, o melhor dos mundos é o 3-2-1, né, que o Leandro comentou, é o backup local, é a guarda em fita off-site e uma terceira cópia em nuvem para ser utilizado de último caso, né. como que é esse backup de fita? Porque quando a gente escuta backup de fita em pleno 2021, parece meio estranho, né? Pra quem não conhece. Por incrível que pareça, pode parecer estranho, realmente, mas é muito utilizado hoje ainda e, sinceramente, eu vejo que para acabar com o backup em fita, talvez é um futuro bem distante, porque é, dependendo, né, do seu ambiente, para alguns clientes se torna mais barato, né? E a gente vê aí as tecnologias, elas de fitas, ela vem aumentando. A gente tinha lá LTO3, LTO4, 5, a gente já tem LTO8, 9.
Então, a tecnologia de fita também ela vem crescendo, e se ela está crescendo é porque é necessário, né? As Sim. empresas estão evoluindo, continuam utilizando. Então, é Quando a uma gente fala, realidade ainda. quando a gente fala de backup fita, é literalmente tipo fita de filme? É Como que é? como se fosse uma fita cassete. É como se for, a fita realmente é como se fosse uma fita cassete. Bem Entendi. parecida. Mas como é que funciona esse processo? Tipo, você É, pega sei lá, pega os dados e manda. Onde que você coloca essa fita, né? Tipo, naquela fita mesmo de rebobinar. Ela é uma entendi. fita rebobinar mesmo. É igualzinho. Só que ela não é aquela quadradona assim, né? Sei. Pequenininha, quadradinha. Depois eu acho que dá para mim te mandar uma imagem e você colocar para o pessoal Coloca ver. aqui pro pessoal ver, né? E Tá. você tem vários tipos, né, de equipamentos de fita, né? Você tem desde da tape standalone, que é o aparelhozinho pequeno que só suporta uma fita, você vai lá, coloca, grava o backup, depois você tira. E você tem equipamentos enormes, MSLs, tape libraries, que suporta, no mínimo, mais ou menos 24 slots, 24 fitas, tem bem maiores de 96 slots, então dependendo do seu ambiente, a quantidade de dados que você vai proteger em fita, existem equipamentos desde Gigantesco. do menor ali inicial ao enorme que você nem imagina, pô, como que isso funciona. É o Caramba. mais robusto, né? É meio bizarro pensar isso, né? Que tipo, caralho, a gente tá guardando os dados que tá tipo, tudo em nuvem numa fita, né? Mas a sensação que dá é que é mais seguro, não sei, tá? Falando aqui como leigo. Não é que é mais seguro, tá? É seguro sim, porque a fita ainda os hackers ainda não conseguem criptografar a fita, né? E Caramba. não tem como criptografar a fita. Ainda não saiu nenhum caso, pelo menos, sobre isso. Né? E o backup em nuvem, existe essa possibilidade. Né? Hoje a nuvem ela tem aquela questão da imutabilidade, e o backup em disco também tem essa possibilidade. Né? Entendi. Quando É, você diz. Desculpa te cortar. Quando você diz criptografar, é tipo o hacker entrar no servidor e criptografar o servidor e ninguém ter acesso? Exatamente isso, que é o ransomware, né? Ele entra, ele faz o ataque ransomware, ele entra, pega todos os dados dos seus servidores e criptografa, né? E aí ele pegou seus dados, criptografou. Você vai ter que restaurar ou você vai ter que pagar para que ele te dê a chave de descriptografia, né? E Se você não tiver, se você tiver backup, beleza. tá Você vai salvo. ficar parado ali 1 dia, 2 dias, vai restaurar aquilo e segue a vida. Agora, se você não tiver, aí você vai ter que pagar, né? Igual muitas empresas fizeram, né? Tiveram que pagar milhões porque não tinha o backup, ou até mesmo se tinha o backup, esse backup também foi criptografado, né? Porque backup em disco, né? Entendi. Agora deixa eu fazer uma pergunta, né, de questão de manutenção preventiva, né? O custo para implementar, por exemplo, backup em fita é de milhões do valor que eles pagam para resgatar essa criptografia? Não, deixa eu. Eu Vou dar um acredito exemplo. que não. Eu entendi sua pergunta. Você quer dizer o investimento que você tem ali na manutenção de backup em fita, se chega perto do que um hacker O pede hacker quando ele cobra. Não. Não, porque Não geralmente os chega, caras né? estão pedindo em Bitcoin, não é um Bitcoin, por exemplo. Sei lá, se o cara criptografou, você tem um ambiente virtual ali com 300 máquinas, o cara criptografou as 300, o cara, sei lá, pede 10 Bitcoin para cada máquina que você tiver. Imagina Cacete. o dinheiro que você não vai disponibilizar para poder Liberar isso. acreditar no cara que criptografou o seu dado, né? Que ele Ele vai vai liberar a chave. disponibilizar Eu para gostei você. dessa. Acreditar, porque pode ser que seja Acreditar, porque pegadinha do quem garante malandro, que não ele vou não dar porra pode nenhuma. criptografar novamente, entendeu? Entendi. Você tem essa ainda, né? Você vai pagar para ele te mandar a chave e você não tem essa garantia que ele vai te dar a chave ainda de descriptografia, né? Então, você ainda tem essa desconfiança, né? Não é simples assim, né? E Certo. muitas empresas pagam. Teve um caso aí que nos Estados Unidos, agora recentemente, né?
de carne lá, da JBL, desculpa. JBS, que criptografaram lá, pediram milhões de Bitcoin, dariam, eu acho que 450 milhões. Porra. E o que eles fizeram? Pagaram, porque eles não tinham backup, e se tinha backup, esse backup também foi criptografado. Então, eles pagaram. Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem ignorante, tá? Peço até perdão. Eu sou dois especialistas nessa parada. 450 milhões, dá para investir em backup 321, em backup fita? Dá para você investir. Pra caramba! Dá para você investir na ferramenta top do mercado, comprar equipamento top do mercado, dá para você investir em nuvem, dá para você investir em storage local. Nem chega, né, aos 450, né? É uma grana muito alta, só que o que as empresas pensam, né? É um valor que eles não querem gastar como investimento, não vou gastar 200 mil com investimento em backup, porque esse investimento eu posso gastar em outra coisa. Só que é aquela velha história, né? Você paga o seguro do seu carro, você usa? Não usa, porque você não bate o carro todo dia, ou você não bate o carro todo mês, né? O backup é igual uma pólice de seguro. Você paga para não usar, só que quando você precisar, você precisa ter. E se você não tiver, ferrou, cara. Você vai ter que comprar um carro novo praticamente, né? Porque você compra um carro hoje de 2020, qualquer batidinha é 20 mil. E o carro custa 40, né? É bem isso. Então, é muito melhor você comprar um carro novo do que você tentar reformar o que bateu, né? Uhum. Então, tendo um segurinho ali, você pagando, acho que é 20% agora, sei lá, enfim, 20% de seguro ou 10%, pelo menos você garante aí que não vai tirar a mão do bolso em Exatamente. 80, né? Tem sua garantia, né? A minha garantia de bater o meu carro e não gastar nenhum centavo, né? Só pagar só aquela franquia que eles falam, né? É um valor muito menor do que eu não tiver nada, né? Eu vou gastar, é claro que eu vou gastar, eu vou ter uma perda, só que é uma perda muito menor do que eu não tivesse nada. E o backup, você vai ter uma perda, não quer dizer que você vai ter perda, porque você vai ficar parado também. Porque tem o tempo de restauração, né? Tem um tempo isso que eu ia perguntar também. Backup é feito uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano? Ou tem de todo dia? Como é que funciona esse... Porque assim, quando vocês vão desenhar a arquitetura de como vocês vão trabalhar, ou a estratégia que vocês vão montar, tudo também depende dos dados, né? Do tipo, esse tipo de dado aqui eu vou fazer, sei lá, tô imaginando, ok? Vou fazer diário. Sim, mas é nessa linha. Ixi, o Valmir caiu ali. Nessa linha, depende da criticidade do dado, tá? Tem dado que ele é mais crítico e tem dado que não. Então, o que depende para a empresa, né? O que a empresa ela preza, né? Esse dado aqui de e-mails, por exemplo, né? Esses dados de e-mails, eles são muito crítico para mim. Então, eu preciso que esse backup seja feito diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, né? E às vezes as pessoas fazem até semestral, né? Dependendo da empresa. Isso tudo vai depender da política de backup que a empresa adota, né? Mas o ideal é que seja feito o backup diário, semanal, mensal e anual, né? Qual que é a diferença, Leandro, desse... Tipo, se eu faço diário, por que eu preciso fazer semanal, mensal e anual? Porque, assim, você faz o seu backup diário, e o seu backup diário ele vai ter uma retenção de 7 a 14 dias. Isso é meio que o padrão das empresas, que as empresas adotam, tá? Ou é 7 ou é 14 dias. Então, se eu tiver 7 dias, eu tenho uma semana de backup. Nesse 7º dia, eu faço um backup semanal. Esse backup semanal ele vai ter uma retenção de 30 dias. Então, eu vou estender meu backup diário para 30 dias. O mensal,
O mensal é todo o começo do mês, toda virada de mês. Eu faço meu backup mensal, que é para me reter todos aqueles dados do mês anterior, né? Então, eu tenho ali o backup mensal. O meu backup semanal, ele vai expirar e eu vou transferir ele para o backup mensal. Esse backup mensal, ele fica durante 12 meses. Esses 12 meses... Por que 12 meses? Ele precisa ter, né? Os dados, eles precisam ter uma retenção de 5 anos, né? Pela lei, você precisa reter os dados por 5 anos. Tem dados mais sensíveis, que é uma retenção mais longa, né? Tá. Se não me engano, eu acho que raio-x, ressonância, esses tipos de dados são mais sensíveis, e hoje essa lei mudou e ele precisa ter uma retenção mais longa. Você sabe qual que é a retenção desses dados, Valmir? Da ressonância, raio-x, esse tipo de imagem? Você tem essa informação? Não, não exatamente, mas tem a retenção de 5, se eu não me engano, acho que 20 anos. Caralho, 20 anos. Mas aí é a empresa que ela define, né? Ela, por lei, ela sabe qual a periodicidade que ela tem de disponibilizar um dado. Por exemplo, se você fez um exame e você quer aquele resultado depois, isso é por lei, definido aí. E aí, para a política de backup, a empresa define para você, fala, ó, a retenção dos meus dados tem que ser essa, tem que ter um backup diário com retenção X, semanal Y, mensal 1 ano, 5 anos ou 20 anos, e aí você aplica de acordo com a necessidade do cliente. Okay. Mas existe sim uma norma, tá? E a norma fala que o backup diário seriam 7 a 14 dias, o semanal como 30, o mensal 12 meses e o anual 5 anos, né? Então, por lei, você tem que manter essa periodicidade, né? E aí, entendi, quando você chega nos 12 meses, o seu dado vai expirar. Então, você faria um backup anual para reter ele por 5 anos. E aí, chegou lá nos 5 anos, aquele dado vai expirar, e aí você não tem mais a necessidade de guardar esse tipo de prova, né? Porque o dado é uma prova também, né? Entendi. Eu tô viajando aqui, é um puta desafio, né? Porque assim, a cada 5 anos a gente tem uma renovação de tecnologia, né? A gente tem transformações, enfim. Como que, por exemplo, sei lá, passou 4 anos, vou dar um exemplo do backup de fita. Sei lá, foi armazenado numa tecnologia 2021. Beleza, tá guardado. Daqui a 5 anos, 2016, vamos supor que eu preciso pegar um dado desse dia hoje do que a gente tá fazendo podcast, por exemplo. Ok, como que é esse desafio de, tipo, sabe, pegar um dado que tá salvo numa tecnologia de 5 anos atrás, né? Por exemplo, o Valmir falou aí de 20 anos. Caralho, sim. 20 anos. Como que eu faço para organizar isso, sabe? Tipo, porque é muita informação que é gerada de uma empresa em 5 anos, né? Tipo, sei lá, a gente tá falando na casa de quê? Mais de terabytes, né? Eu tô sendo bem leigo aqui, né? Até demais. Não, depende do dado. Se você tem file servers hoje em dia que tem 10 teras, 20 teras. Então, se você guarda isso em fita, dependendo da tecnologia da fita, você vai precisar guardar 8 fitas, 10 fitas, né? Caramba. Se a gente está falando igual o Valmir falou de 20 teras, né? De 20 anos, por exemplo, mas é que a gente já pegou backup de imagens, por exemplo, ou de servidores que são 30 teras, 40 teras. Então, são muitas fitas, né? Existe empresas que ela faz a migração desses dados de uma tecnologia, digamos que a gente está falando de uma tecnologia LTO4 hoje, né? Ou LTO5. E esses equipamentos, a empresa decidiu trocar, e os equipamentos que são LTO4 e LTO5, eles vão morrer, né? A gente não vai manter isso como legado, né? Porque até não tem espaço, enfim. Então, existe uma empresa hoje que ela faz a migração desses dados da tecnologia LTO5 e LTO6 para a sua tecnologia que você está atualmente, né? Então, você faz a transferência desses dados para uma tecnologia mais nova. E tem risco de, nessa migração, eu perder o dado? Deve ter, cara. Tem sim risco. Eu não sei como é que funciona essa migração,
mas eu sei que tem empresas que fazem até ela é teste de amostragem, que é para testar tanto se os dados que estão na fita estão seguros, não estão corrompidos, e se aquela fita ela ainda tem garantia, né? Existem empresas que precisam fazer isso porque isso está em alguma norma e a empresa precisa mostrar isso para a auditoria. Garantir que aquela fita, quando você precisar dela, ela esteja íntegra, os dados dela estejam íntegros. Para servir como prova ou não, né? Dependendo do caso. Sim. No caso, se você precisar de uma fita dessa, né? Ela não pode ter problema algum, né? A gente está falando de backup, a gente precisa falar de restauração também. Será que aquele backup que eu fiz, eu vou conseguir restaurar? Como que é feito isso, né? Como que é testado isso? Você já trouxe a vibe, vamos nela. E eu só queria só colocar uma observação. Eu mencionei aqui os 20 anos, né? Posso até estar exagerando muito também, mas vamos focar nos 5, por exemplo. Também você corre o risco de você ter uma fita ali que você gravou um backup por 5 anos e você não armazenou ela no local adequado, que tem os locais adequados para você armazenar as fitas. Quando você precisar restaurar daqui 5 anos, você pode ter problema, simplesmente porque você não armazenou ela no local adequado para isso. Não está parecendo tão simples assim, né? Não é eu guardar, por exemplo, pegar a fita, eu sou uma empresa, eu quero um backup mensal, faz um backup aí que eu vou... Pega ali, guarda ali no canto ali. Isso, eu vou pegar lá no data center e vou guardar lá na minha casa, lá no cofrezinho que eu tenho, entendeu? Acontece. Esse guardado lá daí acontece muito, viu? Até a forma de manuseio, né? A forma de você manusear uma fita, como ela é uma fita magnética, também é bem sensível à poeira, por isso que precisa estar no local adequado para isso. Com um imã, né? Passando assim por cima. Existe um cofre corta-fogo para você fazer o armazenamento local, e existem empresas que fazem o armazenamento dessas fitas de forma correta. Então, tipo, por exemplo, você tem 50 tera de informações, e aí você tem uma library X, numa tecnologia X, e você tem uma utilidade de fitas de 30 fitas por mês. Tá. Só que você tem um cofre corta-fogo, que seu cofre ele só cabe 100 fitas, mas você tem uma biblioteca de fitas que tem 500. Onde que você vai armazenar as outras 400? Então existe uma empresa, né, várias empresas no caso, que faz o armazenamento de forma segura dessas fitas, né? E você paga ali por fita mesmo, ou por fita, ou por um jogo de fita, e eles levam e traz essa fita para você quando for necessário. Tem muitas empresas que fazem isso, né? Porque não tem como você armazenar essas outras 400 fitas numa gaveta qualquer, né? Porque se caso tiver um desastre natural, você tá com o seu backup ali, né? Seus dados que você precisa restaurar, onde que estão? Na gaveta. Pô, o prédio pegou fogo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Quando a famosa caixinha preta do avião, né? Precisa estar guardada, né? Isso lembra muito as torres gêmeas, né? Que o backup de um era a torre do outro, né? Então, caiu as duas, já era. E agora? Perdeu toda a informação. Por isso que surgiu a necessidade de você ter o backup off-site a 30 km de distância, 20 km de distância do local, né? Do local de origem. Faz sentido, porque se alguma coisa acontecer ali, pelo menos eu tenho informação salva em outro lugar. Exatamente. Agora me surgiu até uma dúvida, antes da gente entrar no ponto de restauração. Ok. Por exemplo, se a gente pensar num backup dia a dia, como que, tipo, sei lá, vamos supor que tá a 30 km e eu tô guardando em outro lugar. E esse backup é levado pelo, sei lá, motoboy todo dia ou, tipo, faz um conglomerado, todo mês leva tudão, sabe? É levado pelo motoboy e também pelo um motorista, que seria, acho que uma Fiorino. Essas fitas, elas são levadas numa maletinha. Essa maletinha, ela é toda estruturada com
segurança, com espuma e tal. É que eu ia perguntar, porque a pessoa pode roubar a fita no meio do caminho. Pelo que eu sei, é dessa forma. Você sabe se tem algum outro tipo de segurança, Valmir? Não, é só É assim quem está mesmo, né? transportando mesmo, né? O modo de transportar, a maleta que é adequada para carregar esse tipo de equipamento. E não necessariamente também, dependendo do cliente, você não tem um manuseio diário de fita, entendeu? Entendi. Alguns optam por, vou manusear uma vez por semana, ou uma vez por mês, porque é só a fita mensal que eu guardo externo, não é toda a fita diária que eu guardo externo. Não, eu fiz um backup incremental hoje aqui, eu estou Sai guardando correndo, né? essa fita externa lá. Entendi. Geralmente a guarda externa é para o backup assim, um backup full, né? Um backup uma vez por semana, um backup mensal. Até porque se você for guardar, dependendo a quantidade de dados que você tem, a quantidade de fitas que você utiliza durante o dia, se você for guardar todas as fitas de fato off-site, você vai gastar uma nota de fato e também vai ser um pouco problemático quando você precisar de um restore, por exemplo. Porque imagina, Agora a gente. O Valmir, eu vocês fiz um combinaram, backup porra? ontem. E aí eu Chega na pego essa fita restauração. hoje, mando para lá e de repente o usuário pede um restore do arquivo que estava naquela fita que eu acabei de mandar, entendeu? Entendi. Então aí, se Ok, você não tem um vamos backup colocar local então. em disco, Vocês estão forçando, vamos ir para a restauração. Vai lá, Valmir, manda bala. então, e aí se você não tem um backup local em disco, seu backup é só em fita, nessa logística aí de manuseio diário, você pode ter um problema para Entendi. restauração. Você pode deixar o usuário esperando um bom tempo para poder disponibilizar o arquivo. E se a gente fala de um usuário apenas, um trabalhinho ali que ele está fazendo que talvez ele possa refazer, até tudo bem. Mas se você está falando de um arquivo de uma diretoria, algo que o cara precisa ver ali É, naquele momento. Então, aí por isso que é. você tem que definir certinho as suas políticas de backup e restauração, a sua frequência, para você ter ali o seu RPO e o seu RTO, né? O tempo máximo que você vai deixar o cliente parado para poder restaurar e o tempo que você leva de fato para esse processo de restore, né? Isso a gente só tá falando de fita, né? É, Tem também. O restore no geral, né? Mas essa questão de você demorar um pouco mais para restaurar por estar externo é fita. Porque Entendi. se está na nuvem, você consegue fazer o download, né? Se está em disco local storage, também é mais fácil ali, você consegue restaurar naquele momento que o cliente solicita. O pessoal tem paciência nesse momento? Alguns têm, alguns não, outros entendem, porque as políticas elas têm que ser bem claras, né? Definidas, quanto que vai ser qual o SLA que você vai atender o seu cliente, né? Se ele pediu um dado agora para restaurar, quanto tempo que eu tenho para poder atender ele? Se eu estou atendendo dentro do SLA, tudo bem, mas mesmo assim, dentro do SLA tem cara que reclama, que não quer saber, Entendi. quero dado. Mas tem outros não, que entendem porque foi definido daquela forma, então paciência. sim. Até mesmo por questão de segurança, né, Valmir? Então, não adianta querer forçar uma coisa que aquilo ali está na política da empresa, né? Quem adotou aquilo foi a própria empresa. Então, a empresa adotou que minha fita semanal, após o backup ser concluído, vai ficar off-site. Então, aí chegou um diretor que está com uma planilha PowerPoint e precisa apresentar a planilha. Na hora que ele abriu a planilha está corrompida. Precisamos restaurar. Onde que está o backup? Na fita. Cadê a fita? Já o motoboy levou. Manda trazer de volta. Vai demorar? Vai demorar, infelizmente. Não tem o que a gente fazer. Mas é a norma e política da empresa, né? A empresa que escreveu e adotou essa norma. Se não tiver um backup em disco ou um backup em nuvem que possa ser restaurado mais rápido, né? Entendi. E evidentemente vocês já vivenciaram coisa pra caralho. Já aconteceu alguma coisa muito louca, assim, de travar tudo e vocês têm que ir a toque de caixa, sabe? Não precisa contar a empresa nem nada pra gente não expor ninguém.
Mas só a gente contar por cima, assim, algum tipo de caso, algum caso muito bizarro, sei lá. Já aconteceu vários, caras. Tem lembrança de algum, Valmir? Cara, não me ocorre agora nenhum em mente assim, não, mas É já, já, complicado, já, né? Falar desses negócios sem é, entrar em mas já detalhe, deve a gente ter acaba acontecido complicando. muito, Eu vou sim, vou mudar a pergunta para não. Tem um caso que eu consigo. Aconteceu um caso comigo. Assim, é engraçado, porque o cara perdeu os dados e tal. Tô lá restaurando, fazendo restore. Isso começou numa sexta-feira e eu tô lá restaurando, informando. E Sexta-feira ainda. sexta-feira, aí passei da sexta para o sábado, lá trabalhando, restaurando os dados do cara. Era uma informação muito ruim, muito chata de ser restaurada. Você teria que acompanhar, teria que colocar na planilha. Restaurei um, restaurei dois. Isso aqui já foi restaurado, do 1 a 10. Mandei lá, testa aí, vê se funciona. E fui fazendo esse restore. Trabalhei de sexta para o sábado o dia inteiro. No domingo, cara, já estava exausto. Mas peraí, calma. Você começou sexta, você ficou Continuei no virado sábado. sexta, sábado, domingo? Sexta, virei para o sábado, trabalhei sábado de manhã, sábado de tarde, descansei sábado um pouco, continuei restaurando no sábado para o domingo. No domingo de madrugada, descansei um pouco, continuei restaurando no domingo de manhã. Cheguei pro cara, falei, já restaurei do 1 ao 200. Preciso que essa unidade faça o teste. O cara, ô Leandro, peraí que eu não tô te escutando. Ô garçom, traz mais uma porção de camarão aqui, que essa aqui acabou a cerveja também. Cara, eu lá me ferrando, cara. E o cara lá no bem bom, cara. E eu pedindo pro cara restaurar o negócio e o cara nem aí. Eu estava preocupado, muito preocupado com os dados que eu estava restaurando para ele. Mas ele mesmo, que era o gestor da empresa lá, não estava nem aí, cara. Eu não estava nem aí. Eu acho que a gente poderia colocar isso como uma fala agora. Que aí a gente vai trazer. Vamos tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui, né? Mas como que é a vida de uma pessoa que cuida do backup da empresa, velho? O dia a dia, assim. Porque pelo que eu percebi, você trabalhou de madrugada, então parece que isso é uma coisa recorrente, né? Então, dependendo da forma que está o backup na empresa, você vai ter que trabalhar de madrugada. Se ele tiver bem feito, bem cuidado, você não vai precisar ficar ali toda hora cuidando, olhando, trabalhando em cima de erros, porque a empresa não tem muitos problemas. O seu backup ele está redondo. Quando o backup está redondo, você não tem esse tipo de trabalho, a não ser que seja realmente uma ocorrência, uma demanda que ocorra, né? E você precise realmente estar ali naquele horário, porque você precisa ter aquele dado na segunda-feira para todo mundo utilizar, né? Agora, se você não toma conta do seu backup, se não tem uma monitoração 24/7, o negócio está largado, você vai estar sendo ali corrigindo o problema em cima de problema, né? Vamos colocar um ponto aqui. O que é monitoração 24/7? Então, o backup hoje. O Valmir até olhou para baixo. Eu vou deixar para o Valmir, eu vou deixar para o Valmir. A monitoração 24/7 é nada mais do que você ter um NOC ali, né? Seja se é no data center, se é na sua própria empresa ali, a equipe monitorando a ferramenta, ou monitoração automática via API com outras ferramentas aí que a gente conhece de mercado, que tem muitas ferramentas hoje atuais que se integram facilmente, não tem a necessidade de ter alguém ali, uma pessoa olhando. As ferramentas elas já se integram com a ferramenta de backup, com a sua ferramenta de abrir chamados, por exemplo. Aconteceu uma falha no backup, registra esse evento na ferramenta de chamado e aí vai para a fila do suporte inicial ali, do N1 ali para dar o primeiro atendimento, né? Entendi. Mas
nem toda empresa, nem em todo lugar tem essa automação, né? Que a gente vem tendo mais recente aí, É muito caro automatizando tudo. essa automação, Valmir? Não. Não, cara, Não, não. tem Não? de todos os sabores, todos os Ué, se não é valores caro, aí por para que não você. tem em toda empresa? Não, Eu acho que na verdade pessoas talvez qualificadas para implementar essa exatamente. automatização e não Exatamente. só implementar, né? Dar aquela manutenção ali, porque não é só chegar aí para você implementar e se der Não é um problema robô, depois, como né? que eu vou Toma fazer? aí, se vira, uma IA Eu acho que sozinha. você chegou a trabalhar com os Zabbix, né? Sim. Sim, então, o Zabbix é uma ferramenta que ela se integra com as ferramentas de backup. Então, você coloca ali, faz todo um ajuste ali, para que quando ter alguma ocorrência na ferramenta de backup, ela alarmar no Zabbix também. Então, Entendi. tem como ter esse tipo de monitoração. Só que para você colocar isso, precisa de pessoas qualificadas que possam fazer isso, né? Se você não tiver, fica Esse é o difícil. ponto. A Mas é galera, caro. a galera se especializa para conseguir fazer uma automação de uma coisa que não é tão cara. Qual Não. que é a percepção de vocês? Depende. Eu acho que depende. Tem empresas hoje que você pode contratar para fazer esse tipo de serviço, entendeu? E não vai sair caro e você não precisa nem qualificar um profissional, entendeu? Porque você Às já tem vezes uma equipe especialista naquilo, fechada, porque focada. você vai comprar um serviço e o serviço não vai sair caro, o serviço vai sair barato, porque não é uma coisa, dependendo da empresa, não é uma coisa gigante, né? Você não vai colocar um negócio gigante. Você vai fazer uma monitoração simples e você vai precisar de um servidorzinho, né? O servidorzinho Linux para você ter os APIs, Uhum. integrar, se você quiser ter a monitoração dos seus servidores, do seu parque de servidores, aí sim a gente está falando do serviço mais caro. Mas aí, se você quiser colocar só a ferramenta de backup, tem essa possibilidade e não fica um serviço tão caro, né? Hoje em dia, as empresas ela têm já esse tipo de monitoramento do parque de servidores, porque é necessário, né? Entendi. Imagina você chegar no, o cara, meu disco C aqui estourou. Pô, como que o disco C estourou? Existem monitoramentos que detectam que antes de estourar, o suporte técnico tome uma ação disso, para que não fique parado, porque a gente precisa ter aquela criticidade. Esse cara aqui, se ele encher, ele ficar parado, a gente perde milhões. Então ele não pode. Então, para que a gente pode fazer para corrigir? Colocar uma monitoração. Né? Então, coloca uma monitoração para aquilo alarme, você tem uma ação e não ocorre esse tipo de problema. Isso dá para fazer com o backup também. Uma dúvida, que a gente está falando de monitoração automática. Por exemplo, eu fui lá e coloquei nesse caso, por exemplo, que aquele disco específico não pode estourar, porque vai ter muita perca de dinheiro ali. Uhum. Se ele está automático, ele está abrindo o SLA, por exemplo, para ter algum atendimento, né? Sim. Será que talvez por ser automático eu posso ter um delay maior do pessoal tomar alguma ação do que eu ter uma pessoa olhando? Não sei se vocês pegaram. Vou dar um exemplo. Tá. Tem uma pessoa física aqui monitorando, ela tá olhando e tal, que aquilo ali é muito crítico. E ela percebeu que, puta, isso aqui vai estourar, vai dar merda, deixa eu ir lá e deixa eu resolver. Agora a outra é, por exemplo, sei lá, tá rolando automatizado aquilo e ele abre um chamado para alguém. Mas essa pessoa, ela, sabe, ainda não viu a lista de coisas que ela tem para fazer. Sim, sim. E aquilo ali tá correndo. Eu entendi. Você entendeu, Vomer? Entendi. Aí vai do Aí SLA vai de definido quem tá cuidando do SLA definido para atuar naquilo ali, né? Da equipe que está atuando e quem pega, para quem vai o chamado, depende também do gestor dele de como vai tratar aquilo ali, né? Se o cara tá com muito chamado e aquilo é crítico, mas ele não consegue tocar, o cara tem que distribuir para outra pessoa que consiga. Mas se Aí a realmente gente. deixar na fila, de fato vai estourar, vai ter problema. E talvez a olho nu alguém monitorando atuasse mais rápido, mas o problema de olho nu monitorando seria também o feeling de identificar se aquilo de fato é crítico ou não, entendeu? Deixa eu fazer um adendo que é o seguinte, tá? Imagina você ter um parque de servidores de 400 servidores, 500 servidores.
Não tem como você deixar uma pessoa específica olhando tudo para aquilo, porque você também vai ter uma perda. Essa pessoa, ela não vai, mesmo que você coloque 10 pessoas, ela não vai conseguir ficar ali vendo isso toda hora, né? Uhum. E a ferramenta de monitoração, você trabalha ela da seguinte forma: hoje tem um disco de 100 gigas. Quando esse cara chegar em 70, ele vai entrar um alarme como warning. Então, as pessoas já vão ter um tempo até chegar nos... Ele tem 30 GB de respaldo... De espaço, né? Uhum. Para corrigir aquele problema, para saber se ele vai continuar crescendo, quanto tempo ele vai continuar crescendo, quanto tempo ele vai demorar para estourar. Então, é feito... Eles jogam essa trigger para alarmar... é 100, com 70 vai alarmar como o warning, com 80 como crítico, 90 como já mais crítico ainda, né? E aí aquilo tem que ser visto o mais rápido possível. Então, vai aumentando o SLA também, né? Conforme os alarmes vão aparecendo. E isso é no backup também, quando alarma lá a informação do backup, esse backup aqui é crítico, você precisa ver, esse backup aqui não é crítico, dá para esperar, né? Hoje a gente fala de um backup crítico, é um backup de archive, por exemplo, archive de banco. No archive de banco, o backup falhou, precisa ser visto, né? Você não sabe qual o tamanho do espaço de archive, né, para armazenamento de archive daquele banco, o que ele pode armazenar para estourar, né? Então, se falhou 2 backups, é tranquilo, tem espaço no armazenamento de archive, beleza, tem lá 10 teras, então ele consegue falhar, segurar, né? Uhum. Ele consegue falhar 10, 15 backups, um monte, né? Agora, se aquele armazenamento do archive, né, da área de archive, é 1 tera e gera 100 GB por hora, não dá para esperar, porque você sabe que daqui 10 horas aquilo ali vai estourar. Entendi. Entendeu? Então você tem que ver antes. Então tem essa criticidade também, né? Entendi. O que seria archive, para o pessoal que não conhece? Archive todas as alterações, digamos que você tem o seu site, né? Eu estou aqui fazendo uma inserção de um cadastro, né? Fazendo um cadastro. Cada cadastro ou cada informações que são inseridas no seu site, ela vai para o banco de dados, né? O banco de dados vai armazenar essas informações. Essas informações, elas vão como archive, né? Entendi. Depois ela é incluída em tabela, essas coisas. Eu não sei se eu estou falando besteira. É isso mesmo, né, Valmir? Mais ou menos nessa linha. Mais ou menos. Archive de fato é o nome, né, que você dá para tipo de arquivos, né, de tecnologias como SQL, Oracle, mas nada mais é esses backups archive log ou transaction log, são os logs de transações, que como o Leandro comentou, as informações que são imputadas no banco ali quando você está trabalhando. Eu tenho um backup que eu tenho uma frequência ali que ele faz a cada 30 minutos. Esse backup que faz a cada 30 minutos é o backup de archive log ou transaction log. E nada mais é que ele copiando essas informações que você está imputando no banco ali no seu dia a dia, para você poder restaurar o dado que você precisa a um ponto específico. Não, por exemplo, se der problema aqui hoje, eu só tenho o backup full. Então eu consigo restaurar somente o backup de ontem à noite, por exemplo. E com esses backups de transações, não. Eu consigo restaurar até aquele ponto específico da última transação que eu fiz o backup. E como que vocês fazem para não se perder com tanta informação, velho? Aqui a gente já viu o banco de dados, né? Viu aí os servidores subindo os arquivos do servidor. É insano. Aí a gente tem um monitoramento de toda essa parada que acontece o tempo inteiro. Então, assim, só para a gente entender, dentro do, sei lá, de um servidor eu posso ter, por exemplo, rodando o backup dos dados que está sendo armazenado, o backup das transações do banco de dados, isso de uma máquina ela sendo monitorada. Isso me para meio insano, né? Um dia a dia desse, trabalhando com... Como que é a vida de organização, sei lá, a organização de tudo isso, né? Vocês não ficam loucos, não? Porque é muita informação. No começo é muita coisa, né? Você pega assim, quando você começa,
pô, isso aqui não dá não. Mas aí você começa, vai organizando e aquelas informações automaticamente vai gravando ali. Mas já teve casos bem no passado aí, quando eu comecei, um pouco depois do Leandro, de que, tipo, cara, chegou um cara para trabalhar aí na sua equipe ali, e o cara ficou 2 dias, quando ele viu o volume de coisas que ele tinha que fazer durante o dia ali, o cara não veio mais. Entendeu? Mas não que, pô, é aquilo ali todo dia e eu não vou ter tempo para nada. Você vai se organizando para que Entendi. você não fique louco, né? Porque É muita se você informação, for né? pensar mesmo em cada detalhe, realmente pô, é muito, muito complexo. E dependendo de um ambiente que você tem, uma pessoa só para administrar realmente é complicado, mesmo tendo todas as automatações possíveis, né? Quando está automatizado, você fica um pouco despreocupado, entre aspas, né? Porque está automatizado, você só acompanha Tá com o certinho. processo seguindo, né? Aham. Mas quando dá um problema grande num parque de servidores que precisa restaurar inúmeros servidores, só tem você, por exemplo, para atuar naquilo ali. Então, de fato, é Organização. complicado. Então, precisa ter todo um suporte também por trás, uma equipe para te apoiar, senão você desiste. É aquele velho ditado também, né, Valmir? Organização, planejamento, documentação, né? Se não tiver essas coisas também no papel, cara, porque se tiver tudo na cabeça, se tiver tudo na cabeça, beleza. Mas e se no dia que precisar aquela pessoa que está armazenado na cabeça dela não tiver ali, né? Quem vai fazer, né? Então precisa ter uma documentação daquilo, precisa ter um planejamento, precisa ter organização também. Não é tudo Não é, isso não é uma coisa bagunçada, não é só tudo faz o isso que o Valmir download, cria falou, a pastinha e mais joga, né? essas. Não entendi, Não, desculpa. não. Não é só. Não, acho que o legal desse podcast aqui, nem parece, né? Que passou 40 minutos, agora que eu vi. Mas, tipo assim, agora tá ficando mais claro do tipo, não é só faz o download, guarda na pastinha e beleza, Não, temos o Não. backup. para chegar nesse ponto, a gente já trabalhou muito. Já trabalhou muito, nossa senhora. Fazer um planejamento certinho leva tempo. Leva tempo, demora, você precisa aplicar aquela política, deixar aquela política rodar na semana, no final de semana, no mês. Se der problema, você tem que ir ali fazer um ajuste e ir consertando, né? Você vai ajustando e consertando até você conseguir atingir ali a sua perfeição, né? Criar rotina, né? Planejamento e Criar organização, né? o processo, né? O que é mais difícil? Por exemplo, vocês chegarem agora numa empresa, tem, sei lá, 400 servidores e, puta, a gente precisa implementar aqui uma rotina eficiente, uma rotina automatizada, fazer uma coisa inteligente, né? Criar todo um processo inteligente. Ou é mais difícil manter, tipo, você chegar num lugar, já tem rodando, e você sentar com ele andando, sabe? Depende, tudo depende na vida. Se tiver mil maravilha, manter aquilo vai ser mil maravilha também. Mas e se não tiver, né? Se você É mais chega aqui, difícil Geralmente não corrigir, tá. né? calma, meu amigo. O homem já começou. Se não tiver, você vai ter que corrigir. E aí, quando você vai corrigir, você começa a abrir o baú e achar problema. Então, corrigir problema não é de fato um problema também, né? Mas, na minha visão, é mais fácil você pegar um ambiente e criar ele do zero, porque você vai criar da forma que você sabe que é correta, né? Nas suas recomendações, nas melhores práticas, né? E você vai conseguir trabalhar organizado, planejado, arquitetado, né? Então, para mim, na minha visão, o melhor dos casos seria você fazer a construção e implementação de tudo, né? Não que se É você engraçado agora escutar isso, né? Porque se você pega um parece que é mais ambiente. difícil começar tudo do zero. Não, eu não tenho essa visão. A não ser que você pegue um ambiente que ele esteja redondo, ou que ele esteja
70% redondo, por exemplo, e aí Entendi. você vai trabalhar 30% para corrigir aquilo. Aí é legal, né? Mas na maioria Não dos é casos, assim, né, no dia a na dia. maioria dos casos não é assim, entendeu? Entendi. O Valmir tem muita experiência disso. E se não está documentado, né, aí complica um pouco mais, porque até você entender o ambiente, ver como funciona, onde que está isso, onde que está aquilo, e aos poucos você ir ajustando, encontrando erro e corrigindo, Quando não tem realmente eu acho que torna mais complicado. Quando não tem documentação, Valmir, basicamente vocês viram tipo detetive, né? Vai caçando. Exatamente isso. Aí a primeira Caramba. coisa que você tem que fazer é abrir a ferramenta e documentar. Documentar da forma que tá, para ter aquilo documentado, né? E a partir dali você fala, beleza, então agora eu preciso ajustar isso, eu posso ajustar isso. Depois Então, depois de ter tudo documentado, você consegue fazer suas alterações, porque as suas alterações também podem trazer problema, e se caso elas trazerem um problema, você sabe como que você vai fazer para voltar, porque você tem a documentação do que essa questão Isso agora ficou mais complexo ainda, né? Essa questão de documentação é um ponto que eu comentei, né, que lá no início, lá no começo da minha carreira aí no TI e backup, que aconteceu o caso de cara chegar ali uma semana e ver aquilo, era nessa questão de documentação, porque inicialmente o que era Entendi. colocado para os caras fazer, os novos que entravam, para ir pegando o esquema do ambiente, é documentar. Era falar, cara, ó, eu tenho essa ferramenta, tenho isso aqui, documenta isso, isso, isso. E aí o cara via, pô, é muita coisa aqui, como que eu vou documentar isso? Você tá louco? Não dá. Aí, pô, 2 dias depois o cara não via mais. E de onde que vem essa persistência, velho? Porque eu percebo assim, minha percepção agora que a gente tá conversando. Vocês fazem o que vocês gostam, né? Sim. Exatamente. O que que precisa para ser vocacionado para trabalhar? Porque assim, se você chegar no lugar, ter trocentos dados, ter trocentas formas de armazenar, ter trocentos, sei lá, roteiros e processos seguindo em paralelo, e você sentar e falar, meu, por onde que eu começo? Você tem que estar vocacionado, né? Não é uma coisa do tipo, vou seguir pela direita, né? Não, você tem como você falou, persistência, né? Você tem que persistir, você tem que gostar do que você faz. Se você, cara, você não gostar, conheço várias pessoas que prestam suporte em TI no geral, às vezes atendem backup também, mas não gosta de atender backup. O cara gosta de atender ali servidor, Windows, VMware, Linux, mas backup não, cara, backup sai da fila, põe para outro cara. Então você tem que de fato gostar. Então quando você gosta daquilo que você faz, cara, você aprende, você se Não é um, especializa e não é um trabalho, né? Uhum. Tipo, é um trabalho, mas não é um trabalho porque tem prazer naquilo que você está fazendo. Sim, eu vejo que é gratificante da mesma forma que um cozinheiro faz a comida pra gente, né? Ele faz a comida para nós irmos lá no restaurante dele, comer aquela comida e ele olhar e ver que a gente está comendo aquela comida com prazer, né? Eu faço o meu backup para quando eu precisar de um restore, restaurar para o usuário, restaurar para quem que seja, e aquela pessoa, restaurou certinho, muito obrigado. É gratificante você ter esse retorno, né? Por isso que a gente faz. E eu respondendo uma pergunta que você falou, né? Qual que é o nosso papel, né, na área de backup? Quem é vocês na área de backup, né? A gente costuma brincar que a gente é o último guardião, né? Porque o backup, ele só é se preciso, tudo der merda, né? Tipo, ele só é preciso quando tudo der merda na empresa, né? Então, nós somos o último guardião da empresa, porque se deu problema na aplicação, o cara vai tentar resolver aquele problema na aplicação. Se der problema no banco, o cara vai tentar resolver o problema no banco. Mas se ele não conseguir resolver os problemas, né, ele vai pedir uma restauração do backup que eu fiz, né? Então, de qualquer forma, eu sou o último guardião. Se tudo der merda, restaura o backup, entendeu? Então e aí é o desafio, né? Porque o desafio às que aí vezes você tem total capacidade de conhecimento. Pô, tô conversando aqui com vocês, isso é mais do que perceptível. E tipo assim, às vezes a empresa às vezes não dá as ferramentas ou não dá a condição, né? sim, recursos, né?
Então é aquilo, né? Tipo, a gente faz o backup, só que o que é gratificante é a gente fazer aquela restauração. Restaurar e falar, pô, deu tudo certo, cara. Ô, você viu, restaurou certinho, não teve nenhuma perda de dado. Eu não perdi uma informação, o RTO ficou certinho. Cara, é gratificante demais. Mesmo que você tenha trabalhado sexta, sábado e domingo e o cara tá comendo camarão na praia. Mesmo que eu tenha que trabalhar 72 horas, né? Entendi. Uma curiosidade antes da gente entrar aqui no momento marketing pessoal, né? Qual foi o, sei lá, o horário máximo assim que vocês ficaram ligados resolvendo um BO? Você falou 72 horas? Porra, 72 horas? É hora pra cacete, né? Foi um problema X, né? Foi um problema X que durou 3 dias. Não que eu tenha ficado acordado as 72 horas, mas esse problema durou 72 horas para ser resolvido, né? Mas já tive amigos, por exemplo, que ficaram acordados 30 horas direto, trabalhando em data center para corrigir problema que não conseguia, não voltava, e aí tiveram que reconstruir tudo do zero. E aí foi 30, 32 horas. Caramba, eu mesmo já fiquei, acho que 24 horas, mais que isso não lembro. Direto, né? Trabalhando direto. Sim, mas é muita coisa. Muita Porque coisa. o que vocês fazem é um ponto, se a gente for fazer uma analogia aí, é como se estivesse fazendo uma cirurgia, né? Exatamente. Então você precisa estar atento no que você está fazendo, não é uma coisa operacional, né? É por isso que você precisa saber o que você está fazendo. Passou de 24 horas. É por isso que falam que profissional de TI toma muito café, né? Verdade. É daí que vem café, Red Bull, né? Hoje para você ter noção, tem empresas que ela fornece uma geladeira de energético, né? Caramba. Justamente porque ela sabe que o cara precisa estar ligadão, né? É embaçado isso, hein, meu velho? Tem que gostar, né? Fala aí, Valmer, quantas horas você já ficou? Eu acho que também no máximo foi de um dia para o outro, assim, sem parar, né? Tipo, precisava restaurar algo e não podia parar porque o cliente estava parado. Acho que no máximo foi de um dia para o outro, assim, nada tão. Não, ele fala extenso, como se mas existem problemas, né? Mas existem problemas que você. Horas. Não, mas existem problemas que você, que nem o Leandro comentou, você tá resolvendo ele gradativamente, né, durante uma semana. E aí tem casos que até mais, 2, 3 semanas, você restaurando talvez, às vezes, não é nem problema de fato, mas que nem já aconteceu bem no passado lá, de um usuário pediu o restore de uma pasta, mas ele não sabe exatamente qual arquivo que ele precisa, só que aquela pasta tem vários arquivos. E aí ele também não sabe exatamente a data que tinha aquele arquivo que ele precisa. E você vai por tentativa e erro, pô. Aí você fica uma semana toda, restaurei esse, valida aí, não tem. beleza, vou tentar outro. Entendeu? Até chegar, de fato, restaurei, ou o cara falar, não, não precisa mais, ou eu tava errado, o arquivo tá em outra pasta, por exemplo. Muitos casos já. Nossa, mas é muito. Muitos casos. Essa é a hora que você fala, eu tenho que virar e eu tenho que ser o Mr. M, o mestre do mago, tem que ter uma bola de cristal. Só falando disso aí de casa, e é engraçado, só mais um. Não, manda. Uma vez, porque o nome aqui é Brisa, então vamos contar algo engraçado aqui também. Uma vez, bem lá no começo, quando eu comecei e tal, aconteceu um episódio de um usuário pedir um restore de um arquivo, né, que ele precisava. Tipo assim, hoje é terça-feira, aí eu tô lá trabalhando, o cara falou, eu quero restore do arquivo de hoje. O cara deletou um arquivo hoje e fala assim, eu quero que você restaure do backup que vai ser feito, do backup de hoje à noite, por exemplo. Ou o cara criou o arquivo hoje e deletou hoje e quer que restaure do backup de ontem. Fala, eu não consigo voltar no tempo e também não consigo avançar. Eu faço o backup em um horário específico. Então é daquele hora que eu tenho que disponibilizar. Tipo, acabei de excluir e o backup vai acontecer à noite, eu te ligo e falo, então, velho, eu preciso de ajuda.
Aí o Leandro falou, é o Mr. M, é mágica. A mágica não existe, pô. Você tem que. Infelizmente não existe. Seria bom se a gente fizesse assim e o negócio funcionasse, né? Aí, mas na verdade seria ruim, porque aí a gente não teria trabalho, né? Exatamente. Faz sentido. Instalar do dedo, restaura aí o arquivo X. É. Nossa. A lâmpada lá que você esfrega, sai o gênio, você pede. Seria fácil. Hoje em dia tem Alexa, né? Então fica mais fácil. As IAs estão fazendo já restauração? Ó, No- trouxe uma provocação, né? As IAs estão fazendo restauração de backup? Cara, Não, eu não conheço. eu Atualmente também não assim. conheço. Não conheço, mas. Não acho que seja difícil, porque. Eu também não duvido de nada, velho. Mas eu não tenho conhecimento de algo atual assim sendo feito. Eu imaginei agora eu falando com a Alexa. Alexa, acabei de excluir aqui. Restaura para mim. Alexa falando. Sinto muito, mas ainda não fiz o backup. O backup ainda não foi feito. Isso é automação, né? Então, eu acho que se você conseguir automatizar alguma coisa, eu acho que funciona assim. E provavelmente, futuramente, isso pode vir a existir, né? Não dá para dizer que não, né? Não dá para duvidar de nada que esse pessoal inventa. Agora, momento marketing. Vamos pegar aqui. O Leandro tá aqui primeiro, da esquerda para depois vai o Valmir. Meu velho, seu momento, caso você queira, sei lá, falar de algum trabalho que você faz, quer expor, ou falar alguma coisa, enfim, teu espaço agora, meu velho. Não tenho um trabalho específico que eu faço. Estamos aí para ajudar as empresas a manter o seu backup seguro, né? Fazer o máximo de ter perda de dados, de criar problemas, né? A gente está aqui para criar dificuldades para os hackers não conseguir atingir as empresas, né? Essa a nossa batalha, né? Porque não dá para falar assim, ele não vai conseguir entrar dentro da minha empresa, né? Porque, infelizmente, ele trabalha em cima de uma brecha que a gente nem sabe que existe, né? Então, sim, por mais que a empresa seja totalmente segura, sempre existe uma brecha, né? E o hacker, ele trabalha em cima daquela brecha, né? Mas o que a gente faz é dificultar aquilo para ele, né? Então, o máximo que a gente puder dificultar para aquilo não ocorra, a gente vai fazer, a gente vai manter, né? Sim. Show de bola. Valmir tá concentrado ali. Momento marketing no Ainda sentido. vou fazer uma vinhetinha, momento marketing, mas calma. Faça seu marketing. Quando vocês vierem outra vez aqui, talvez esteja pronto. Bom, como o Leandro comentou, né? A gente está aí nessa briga aí, né, da proteção de dados aí para sempre deixar o cliente disponível no momento que ele precise, né? E trabalho aí nessa área aí já faz desde o comecinho lá até agora, já praticamente 10 anos já. 10 anos. E gosto muito do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. E acho que é isso que me motiva a aprender cada vez mais e também compartilhar, né, o pouco de conhecimento que eu venho tendo durante esse tempo, compartilhar com os amigos, com as empresas profissionais, colegas que eu já trabalhei antes ou não, ou hoje. É gratificante quando eu sei uma coisa que alguém me pergunta, talvez para mim é simples, e o cara não sabe naquele momento, e de repente eu exponho para o cara fica mal felizão. Então acho que conhecimento a gente não guarda pra gente, né? A gente compartilha. E 10 anos não é pouco de conhecimento que vocês não é trabalhando. Tem que se dedicar e gostar mesmo, senão já tinha mudado da área de TI, não estava mais no TI. E muda, viu? Quando a pessoa não é ocasional. Eu já estaria na praia já vendendo arte já, pô. Vendendo coco na praia. Porra. E tomando sol o tempo todo e surfando. Sossego, eu queria mais nada, cara. Às vezes bate suas vontades, não bate não, velho. Bate, mas é momentâneo. Aí depois você volta para a realidade e fala, não, isso aqui que eu gosto já... Eu gosto do que eu faço, vou continuar. É aquele momento férias, né? Você passa 30 dias lá na praia e tal,
mas tem aquele momento que você fala, cara, isso aqui já me encheu o saco, quero voltar para minha rotina, quero trabalhar, quero o pessoal pedindo restore da minha orelha, quero chamado, quero aquela correria de volta. Eu acho que no fim a gente está acostumado a trabalhar com caos, né? Acho que o caos a gente tem essa necessidade, né, de estar ali no fogo cruzado. Que nem o Leandro falou, né? É gratificante quando o cliente te pede um restore, ele tá ali preocupado, mesmo que talvez não seja algo tão importante que a empresa tá parada, ou que seja algo simples. E você vai lá e restaura, o cara te elogia, o cara fala, pô, legal, funcionou. E aí ele fica confiante naquele serviço que você presta, né? Mas quando acontece o contrário, que você não consegue, aí frustra um pouquinho, é complicado, mas é a vida. Problemas existem e não escolhe o momento, hora, vê ali, você tá ali para resolver. Show de bola. Você encontrou o problema, agora é corrigi-lo, né? Tem que trabalhar para corrigir para que não ocorra novamente. Pessoal, adorei a presença de vocês. Eu vou parar agora, porque se deixar a gente vai embora, né? Não. E a gente já bateu 1 hora, mas eu chamo vocês outras vezes. Vocês estão assim, super convidados novamente. Eu adorei a conversa aqui com vocês. Beleza, pode chamar aí que a gente participa, nem para falar de backup, só para falar de outra coisa também. Vamos falar de outra coisa. E a gente tem que chamar uma pessoinha, né? Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal. Aquele momento marketing arrasta para cima e segue para mais dicas, né? Exatamente, velho. Aguarde novos podcasts, né? Exatamente. Novos podcasts. A gente tem que chamar eu tenho que chamar de novo aqui eu tenho que chamar o Igor aqui também. Vai ser bacana, vai ser bacana. Aí fica legal. O Igor é meio doidão, né? Inteligente pra caralho também. Aí a coisa flui. Aí dá para ampliar um pouco o assunto também. Fechou. Posso encerrar? Querem falar alguma coisa? Fechou, pode encerrar, legal. E a gente está disponível aí quando precisar. Demorou. Pode chamar aí. Não sei, você sabe, né, que eu e o Valmir trabalhamos. Eu e o Valmir tem uma diferença de 3 meses, né, Valmir? 3 meses. 3 meses. Eu entrei, o Valmir entrou na mesma empresa e a gente trabalhou por 7 anos. Depois ele saiu e eu acabei saindo também. Né? Eu não sabia disso, que vocês tinham 3 meses só de diferença. Quando eu entrei, o Leandro já estava trabalhando, fazia uns 3 meses. Ele já estava trabalhando para sair para não da empresa, né, mas para uma outra equipe. Cara. E aí, teoricamente, eu fui para substituir, né? E acabei depois indo junto para a mesma equipe e tô indo backup até hoje. Eu arrastei ele e tá aí, ó. Até hoje. Até hoje. Show de bola. 10 anos, né? 10 anos. 10 anos nessa área aí de tecnologia. Acho que o meu em específico é 9 anos aí na área de backup. Acho que o Valmir também não muda muita coisa. A diferença dos meses ali que a gente. Dos meses que você. 3 meses, 3 ou 4 meses. Show de bola. 10 anos. A gente vai fazer outro podcast para a gente falar sobre esses 10 anos. Tem muita coisa que aconteceu aí 10 anos fora de backup, né? Tem muita história para contar aí. Nossa senhora, vamos trazer o Igor também, que o Igor aqui fica engraçado também, que o Igor é uma figura. Né? Beleza, fechou. Vou rodar a vinheta aqui, vocês ficam aí, tá? Não Beleza. Beleza. Valeu, pessoal.